Eu trabalhei em vão, por David Wilkerson. Essa é uma mensagem para todos os que estão vivendo debaixo de um peso de desencorajamento. Você olha para a sua vida e se deprime com as expectativas que falharam. Você sente que não realizou muito na vida. E à medida que o tempo passa, se esvai, vê que muitas promessas não foram cumpridas. Durante anos você orou e orou, mas as coisas que acredita Deus ter lhe falado não se realizaram. Outros que lhe cercam parecem ter tudo, desfrutando do cumprimento de suas promessas, mas você carrega uma sensação de fracasso. Olhando ao passado, você se lembra de todos os momentos difíceis. Você conheceu rejeição, sensação de total incapacidade e de fraqueza. Você amou tanto o Senhor, entregando o corpo e a alma para agradá-lo, fazendo tudo o que sabia. Mesmo assim, realmente chegou um momento quando se convenceu. Trabalhei em vão, me esforcei por nada, foi tudo futilidade. E agora uma crise irritante entra na cabeça e cochicha. Você errou o alvo, não chegou nem perto. A sua vida é prova de que não fez diferença alguma ao mundo. Se você está passando por essa sensação de fracasso, então está em boa companhia. É verdade, está entre gigantes espirituais. Muitos grandes servos de Deus ao longo da história acharam ter falhado em seu chamado. O profeta Elias olhou sua vida e gemeu: Senhor, leve-me, não sou melhor do que os meus pais, e todos eles falharam contigo. Por favor, tire a minha vida. Tudo foi em vão. E o rei Davi? Ele ficou tão desanimado quando aquilo que achava ser unção desperdiçada em sua vida, que queria bater as asas como um pássaro em direção ao lugar isolado. Quem me dera asas como águia ou como de pombo, eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Isso está em Salmo 55, o versículo 6 e 7. Até mesmo o grande apóstolo Paulo tremeu de medo ao pensar ter vivido uma vida como obreiro inútil. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Ele mencionou isso em Gálatas 4:11. João Calvino, um dos pais da Reforma, teve a mesma terrível experiência. Na hora da morte disse: tudo o que eu fiz não teve valor algum. Os ímpios alegremente atacarão essa palavra, mas repito tudo de novo: tudo o que eu fiz não teve valor algum. São Bernardo também suportou esse terrível desânimo. Em seus últimos dias ele escreve: falhei em meus propósitos, as minhas palavras e os meus escritos foram um fracasso. David Livingstone foi um dos missionários mais usados no mundo. Seus feitos reconhecidos até mesmo pelo mundo secular. Livingstone abriu o continente africano para o evangelho, plantando muitas sementes e sendo usado por Deus para despertar a Inglaterra às missões. Deu corpo e alma seguindo uma vida sacrificial para Cristo. No entanto, durante o 23º ano no campo missionário, Livingstone expressou as mesmas dúvidas terríveis desses outros grandes servos. Ele também achou que seu ministério todo teria sido em vão. O seu biógrafo cita em seu desânimo: tudo o que eu fiz apenas serviu para que se abrisse o comércio de escravos africanos. As sociedades missionárias não mostram frutos após 23 anos de trabalho. Todo o trabalho parece ter sido em vão. Eu trabalhei em vão. Um dos grandes missionários que impactaram a minha vida foi George Bowie. A sua vida foi um exemplo poderoso e seu livro Love Revealed, que é Amor Revelado, eu não pronunciei direito, enfim, é um dos maiores livros que já li sobre Cristo. Solteiro, Bowie se afastou da riqueza e da fama para ser missionário em Bombay, na Índia.
No mesmo século XIX, ou melhor, no meio do século XIX, quando viu os missionários lá vivendo bem acima do nível das pessoas às quais ministravam, Bowen deixou o sustento da missão e escolheu viver em meio às pessoas mais pobres. Se vestia como os indianos e abraçou a pobreza, vivendo numa habitação humilde e subsistindo, às vezes, só com pão e água. Ele pregava nas ruas sobre calor sufocante, distribuindo literatura do Evangelho e chorando pelos perdidos. Esse homem tremendamente consagrado havia ido à Índia com altas esperanças pelo ministério do Evangelho e havia dado tudo o que tinha com essa finalidade. O seu coração, a mente, o corpo, o espírito. Mesmo assim, em seus mais de 40 anos de ministério na Índia, Bowen não teve nenhum convertido. Foi só apenas após a sua morte que as missões descobriram que ele era um dos mais amados missionários do país. Até mesmo os adoradores de ídolos viam Bowen como exemplo do que é um cristão. Hoje, a vida humilde de Bowen e suas palavras de poder ainda incendeiam a minha alma e a alma de outros pelo mundo. Contudo, tal como muitos antes dele, Bowen suportou uma terrível sensação de fracasso. Ele escreve: "Sou o ser mais inútil da igreja. Deus me fere e esmaga com desapontamentos. Ele me edifica e então permite que eu caia de novo ao nada. Eu gostaria da companhia de Jó e simpatizo com Elias. Todo o meu trabalho é em vão." Alguns leitores podem dizer: os grandes homens de Deus não deveriam usar uma linguagem dessas. Eles não deveriam nem estar tendo esse tipo de sentimentos. Isso soa como medo e incredulidade. No entanto, essa é a linguagem de muitos gigantes da fé, grandes homens e mulheres, que consideramos exemplos fiéis. Todos eles tiveram o mesmo horrível sentimento de que não consegui chegar àquilo que Deus me chamou, eu fracassei. Conheço o terrível som dessa linguagem em meu próprio coração. Você ficaria chocado se soubesse que Jesus experimentou essa mesma sensação de ter realizado pouco. Em Isaías 49, o versículo 4 diz: "Eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças." Note que essas não são palavras de Isaías, que foi chamado por Deus em idade madura. Não, elas são palavras do próprio Cristo, proferidas por alguém que diz: "O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe. O Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele." Isaías 49, versículo 1 e 5. Quando cheguei a essa passagem, ao qual eu já havia lido muitas vezes antes, o meu coração se maravilhou. Eu não podia acreditar no que estava lendo. As palavras de Jesus aqui, quanto a trabalho inútil, foi uma resposta ao Pai que havia acabado de declarar: "Tu és o meu servo, por quem hei de ser glorificado." Lemos as surpreendentes palavras de Jesus respondendo no verso seguinte: "Debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças." Após ler isso, me levantei em meu escritório e disse: "Que maravilha! Mal posso acreditar que Jesus fosse tão vulnerável, confessando ao Pai que estava experimentando aquilo que nós, humanos, enfrentamos." Em sua humildade, experimentou o mesmo desencorajamento, o mesmo desânimo, as mesmas feridas. Ele estava tendo os mesmos pensamentos que já tive em relação à minha própria vida. Não é isso que eu entendi que estava me sendo prometido. Desperdicei o meu esforço. Foi tudo em vão. Ler aquelas palavras fizeram com que eu amasse Jesus ainda mais. Me conscientizei de que em Hebreus 4, versículo 15, quer dizer,
Não é só um clichê. O nosso Salvador verdadeiramente é tocado pelo que sentimos em nossas enfermidades. E foi tentado em todas as maneiras como nós somos, contudo, sem pecar. Ele conheceu essa mesma tentação de Satanás e ouviu a mesma voz acusadora: você não cumpriu a sua missão. A tua vida é um fracasso. Você não tem o que apresentar como resultado do trabalho. Qual foi exatamente a missão de Cristo? Segundo Isaías, foi trazer Israel de volta para Deus, tirar as tribos de Jacó da corrupção e da idolatria, tornar a trazer os remanescentes de Israel. O historiador Josephus falou sobre a situação de Israel nos dias de Jesus. A nação judaica havia se tornado tão má e corrupta no tempo de Cristo que, se os romanos não a houvessem destruído, Deus teria feito cair fogo dos céus, como no passado, para os consumir. Em resumo, Cristo foi enviado como judeu entre os judeus, para livrar o povo de Deus do poder do pecado e libertar todos os cativos. Jesus testifica: o Senhor fez-me como a flecha polida e me guardou em sua aljava. Isaías 49, 2. O Pai o havia preparado desde a fundação do mundo e o mandado dado a Cristo foi claro: fez a minha boca como de uma espada. Jesus deveria pregar uma palavra como espada de dois gumes para penetrar no mais duro dos corações. Então Cristo veio ao mundo para cumprir a vontade de Deus e promover reavivamento em Israel. E fez exatamente como lhe foi ordenado, sem proferir sequer uma palavra e sem realizar um único ato, senão o que lhe foi orientado pelo Pai. Jesus ficou exatamente no centro da vontade de Deus, recebendo a autoridade total e a mais poderosa das mensagens, mas Israel o rejeitou. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Está em João 1:11. Pense nisso. Jesus pregou a uma geração que viu milagres incríveis. Olhos cegos se abriram, surdos ouviram, os aleijados poderam andar. Contudo, os milagres de Cristo foram repudiados ou minimizados e suas palavras ignoradas, incapazes de penetrar o coração endurecido das pessoas. Em verdade, a pregação dele só enfureceu as seitas religiosas. Os próprios seguidores decidiram que sua palavra era dura demais e se afastaram dele. No fim, até os discípulos mais chegados, os 12 escolhidos, o abandonaram. E a nação que Jesus veio para levar de volta ao Pai gritava: crucifica-o! Diante de qualquer olhar humano, Cristo falhou totalmente em sua missão. O encontramos perto do fim de seu ministério, junto a Jerusalém, lamentando a rejeição de Israel, chorando pelo seu aparente fracasso em reuni-los e com esperanças aparentemente frustradas. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos será deserta. Está em Mateus 23, 37 e 38. Imagine a dor que Jesus deve ter sentido ao proferir tais palavras. Posso apenas especular, mas creio que esse foi o momento quando Jesus se lamentou: trabalhei em vão. Imagino Satanás cochichando a ele nesse momento: essa é a casa que foste chamados a salvar? E a deixastes desolada e deserta? Por um curto período, o Pai permitiu que Cristo experimentasse esse desespero humano da sensação de fracasso na vida. Me entreguei inteiro, dei a minha força, o meu trabalho, a minha obediência. O que de mais eu poderia fazer para salvar esse povo? Todo o meu trabalho foi em vão. Ele sentiu que todo grande guerreiro de Deus, ao longo das eras, já experimentou.
a tentação de ser acusado de fracasso quando um mandado claro de Deus parece não ter sido cumprido. Porque Jesus, ou qualquer homem ou mulher de Deus, haveria de dizer essas palavras em desespero: eu trabalhei em vão? Como poderia o próprio Filho de Deus fazer uma declaração destas? E por que essas gerações de crentes fiéis têm sido reduzidas a palavras tão enganosas? É tudo resultado de se comparar resultados pequenos com altas expectativas. Pode-se perguntar: essa mensagem parece que se aplica só a ministros ou aqueles chamados para realizar uma grande obra para Deus. Percebo que ela é dirigida a missionários ou profetas da Bíblia. Mas o que ela tem a ver comigo? A verdade é que todos nós somos chamados a um grande propósito em comum e a um ministério, ou seja, sermos como Jesus. Somos chamados a crescer em sua semelhança e sermos transformados em sua imagem. Você simplesmente não pode ser um cristão a menos que esse seja o seu chamado. Esse seja o seu único alvo na vida. Quero me tornar mais e mais como Cristo. Quero ser liberto de todo o egoísmo, de toda a ambição humana e de toda a inveja, impaciência, ira e da atitude de pensar mal dos outros. Quero ser tudo aquilo que Paulo diz que eu devo ser, para andar em fé e em amor. Senhor, o meu coração anseia ser como tu. Há duas coisas que eu quero colocar em sua mente com essa mensagem. Primeiro de tudo, você agora sabe, a partir de Isaías 49, que o Senhor conhece a sua batalha. Ele a lutou antes de você. E não é pecado ter pensamentos assim, ou ver-se deslocado com um sentimento de fracasso diante das expectativas que lhe despedaçam. Jesus mesmo experimentou isso e era sem pecado. Segundo, é muito perigoso permitir que essas mentiras do inferno infectem e incendeiem a sua alma. Jesus nos mostrou como sair desse desânimo com a seguinte declaração: debalde tenho trabalhado, todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Isaías 49, 4. Em hebraico, a palavra direito aqui é veredito. Cristo está dizendo em verdade: o veredito final está com meu Pai. Somente Ele julga tudo o que fiz, e se fiz suficiente ou não. Através dessa passagem, Deus está reforçando o seguinte para nós: pare de emitir vereditos em relação ao trabalho para mim. Não é da sua conta julgar se foi eficiente ou não. Você ainda não sabe o tipo de influência que teve. Você simplesmente não tem a visão para conhecer as bênçãos que lhe estão chegando. Na verdade, não conheceremos muitas coisas enquanto não estivermos diante dele na eternidade. Em Isaías 49, Jesus ouve o Pai dizendo com todas as letras: sim, Israel ainda não foi reunido. Sim, eu lhe clamei para reunir as tribos, e isso não aconteceu do jeito que o imaginavas. Mas esse chamado é uma coisa pequena comparado com o que lhe deverá vir. Não se compara com o que eu tenho preparado. Eu agora vou lhe tornar em luz para o mundo todo. Israel será finalmente reunido, essa promessa será cumprida, mas tu te tornarás uma luz não apenas para os judeus, mas para os gentios. Tu trarás salvação para o mundo inteiro. Prezados amados, enquanto o diabo está mentindo, dizendo que tudo o que você fez foi em vão, que nunca verás cumpridas as suas expectativas, Deus, em sua glória, está preparando uma bênção maior. Ele tem coisas melhores preparadas, acima de qualquer coisa que você possa imaginar ou pedir. Não devemos mais ouvir as mentiras do inimigo. Pelo contrário, devemos descansar no Espírito Santo.
crendo que Ele cumprirá a obra de tornar-nos mais como Cristo. E devemos nos erguer da desesperança e nos sustentar sobre essa palavra. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Chegou a hora da abundância em seus trabalhos. O Senhor está lhe dizendo basicamente: esqueça e abandone essa ideia de fracasso. Está na hora de voltar para a obra. Não foi em vão. Há muita coisa chegando para ti. Então, pare com esse abatimento e alegre-se. Eu não deixei você para trás. Proverei abundâncias maiores do que você possa imaginar ou pedir.